vai aí bater um papo aí com o nosso querido professor. Opa, já tá aqui. Deixa eu adicionar ele aqui na live. Aí, cara de gente boa, olha aí, ó. Olá, meu querido. Tudo bom? Tudo bom? Senhor aí, tudo tranquilo? Tudo na paz, Aí, graças a sim. Deus. Aí, coisa boa. Tem umas engrenagens ali, ó. Pensei que fosse um giroscópio ali atrás dele. Então, a gente vai estar batendo um papo aí, né, com o nosso querido professor Eduardo Gimenez, né? O senhor é parente daquela moça lá da Rede TV ou não? Não, nada a ver. Luciana... Já me perguntaram isso já, mas não tem nada a ver, não. No decorrer da live, né, a nossa querida irmã Bia Marques vai estar disponibilizando para vocês aí o link, né, lá do canal do professor, né, professor aqui, para vocês também estarem acompanhando, né, o canal do professor, né. Eu valorizo demais canais que falam de terra plana, e se o cara fala de Jesus, meu amigo, pode ter certeza que vai ter meu apoio, né? Então, toda a honra e glória aí ao nosso Criador. Eu vou passar a palavra agora para o professor aqui, Eduardo, para ele cumprimentar vocês e de antemão já fazer o convite aí, né, para se inscrever lá. Depois a gente segue aí no conteúdo da live, certo? Tá contigo, professor. Bom, boa noite, meu querido irmão Alê. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. A gente tinha conversado naquela primeira live que a gente se conheceu meio que aqui aos trancos e barrancos, assim, de última hora, mas foi muito bacana o que aconteceu. Eu também percebi que várias pessoas ficaram impactadas com o trabalho que eu venho fazendo, e isso para mim é importante, isso me dá um ânimo para poder continuar. E eu espero trazer um pouquinho mais de conhecimento para que as pessoas mesmas possam fazer sua própria avaliação. Eu costumo dizer no meu canal que eu trago as informações para que as pessoas de fato vão atrás e estudem, analisem. Ninguém é obrigado a ficar com o que a gente fala, ninguém é obrigado a acreditar no que nós dizemos, mas as pessoas podem fazer seus próprios estudos e chegarem às suas conclusões. E assim eu vou caminhando. Uma pessoa diz uma coisa, a outra diz outra, a gente vai agregando aqui e ali, porque a Bíblia nos diz que o único que tinha todo o derramamento do Espírito sem medida era Jesus Cristo. Ele era o único que sabia tudo sobre tudo. Então, nós estamos aqui divididos como membros do corpo dele. Então, eu não tenho como saber tudo sozinho. Eu dependo também do conhecimento do Alê, dependo do conhecimento das outras pessoas que participam do chat. Então, a gente vai, na verdade, construindo peça por peça desse quebra-cabeça e a gente vai descobrindo coisas que cada vez mais remontam a nossa verdadeira história, que faz com que nós analisemos também até o formato da Terra que nos foi apresentado e a maneira como foi nos trazida a atenção a questão religiosa, né? Como nós temos visto hoje em dia. O mundo está muito dividido e as pessoas estão confusas e elas acabam falando de coisas que elas não entendem, que elas não sabem, porque elas nem convivem umas com as outras. Elas simplesmente estão, elas foram assim levadas a acreditar em alguma coisa da qual elas simplesmente aceitam. É o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. E eu decidi não fazer isso, eu decidi ir atrás, estudar por minha conta. E nunca imaginei que o meu trabalho fosse um dia ter alguma relevância, como tem tido nesses últimos tempos. Então, fica aí, meu muito obrigado aí pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, e também fica aqui o meu boa noite a todos que estão aí participando no chat e que ainda virão participar ou assistir essa live depois. Vieram muitas pessoas do seu canal que se inscreveram no meu, eu tenho só a agradecer pela oportunidade que o irmão me deu aqui de apresentar meu trabalho. Muitas pessoas vieram, eu acredito que mais de 100 pessoas se inscreveram no meu canal por conta de eu ter apresentado a minha timeline aqui e falado também sobre algumas coisas relacionadas ao movimento do Sol na Terra plana. Então, muito obrigado, meu querido. Não, que é isso, né? Toda honra e glória ao nosso Criador, né? Lembrando que eu não lhe conhecia, né? Mas sim, quando o meu amigo Pablo Boanerges falou ali no chat, ele é uma pessoa querida, um amigão nosso aí, pode convidar ele. Eu não, se o Paulo fala, tá falando, né? E lembrando, galera, que vale
ressaltar, né? Então, vocês estão vendo aí o professor Eduardo, né? Você sabe da minha história aqui, né? Quem abre canal de Terra Plana, vocês podem ter certeza absoluta que não está pensando em ganhar dinheiro. Porque a gente tem condições de falar de outros temas que existem infinitos temas na internet aí, né? Tem canais que eles também são chamados de conspiracionistas que ganham milhares, milhões de views em outros temas e os caras nunca tocaram no assunto Terra Plana. Eles ganham muito dinheiro. Mas o nosso foco aqui é o formato da Terra. Esse é o nosso objetivo, né? De destruir a falsa ciência. Essa ciência que é uma fábrica de ateu, que tira Deus da equação, tira o próprio Criador da criação, né? E que deixa as pessoas sem saber onde estão, sem saber onde vivem, né? A qualquer momento pode vir um meteoro e matar elas, uns negócios loucos assim, né? Sim. Então, eu creio que sim, que o Criador, ele sabe de todas as coisas, ele colocou assim, apontou, esse meu filhinho aqui, o Eduardo Gimenez, vai falar da Terra plana, esse ali aqui meio brabinho, mas gente boa, vai falar também, né? Apontou para cada um de vocês, no chat, ó, esse aqui tá separado, esse aqui também, né? Porque eu sempre falo, cara, o Criador jamais daria essa honra, o Criador, ele jamais deixaria a glória para um cientista ateu falar o verdadeiro formato da Terra. Essa honra ele deu para os profetas dele, lá do início da criação. Lá em Gênesis tu encontra a Terra plana, não é coisa nossa não, né? Então, para quem não sabe, né, quem escreveu Gênesis, praticamente todo o Antigo Testamento, né, foi Moisés, né? E o Novo Testamento praticamente foi todo Paulo que escreveu, né? Mas o Novo Testamento tu também encontra a Terra plana, né? Pode ler 2 Pedro 3:5, se não me engano, né? A terra foi tirada do meio das águas e no meio das águas subsiste. O Antigo Testamento lê Gênesis é praticamente a planta de uma construção falando ali da Terra plana, né? Exato. Então o Criador deixou essa honra para os profetas dele. Jamais o Criador deixaria para esses cientistas ateus, né, que são mais religiosos que nós, a gente sabe a religião deles, né, a gente sabe muito bem, a gente começa a pesquisar, a gente vê que de ateu eles não têm nada, é modo de dizer nosso, mas eles são satanistas mesmo, né? Sim. E o Criador jamais deixar para eles falar, a Terra é assim, não, cara, eles estão mentindo, e nosso trabalho é desmascarar esses mentirosos, né, para a glória do nosso Criador, né? Então, professor, sobre o que o senhor vai falar hoje aí, a gente está ansioso aí, né? Sim. Para receber aí o seu conhecimento também, né? Eu sempre falo que o conhecimento ele só tem valor quando ele é repassado. Ele vai mudar a vida de alguém. Porque não adianta a gente saber as coisas e ficar só com nós. Pô, que valor que tem esse conhecimento? Não tem nenhum valor, né? Exato. Agora, quando ele é repassado, daí sim tem valor. Sim. Tá contigo, professor. Bom, primeira coisa que eu gostaria de deixar hoje, para que as pessoas possam analisar por si só, é o seguinte: existem muitas coisas faladas a respeito da veracidade das escrituras, né? Tem gente que acredita piamente, sem nunca nem ter pesquisado nada a respeito. Tem pessoas que não acreditam, que acham que é uma mentira, uma falácia, uma criação do homem, porque o homem foi que escreveu de fato, isso é óbvio, né? Então, assim, o que as escrituras, na verdade, elas podem ter nelas que trouxesse a nós a curiosidade de, pelo menos, observar o que está escrito e levar em consideração. Por quê? Porque esses grupos, uns ridicularizam a Bíblia, chamam até a Bíblia de gibíblia. Já viu essa expressão? Tem pessoas que falam, você viu lá na gibíblia, né? Então, assim, as pessoas acabam ridicularizando as escrituras sem nem nunca ter lido as escrituras. Eu mesmo era uma pessoa que odiava ler, eu não gostava de ler. Eu estudei, como todas as pessoas estudaram, fui para a escola pequeno, como todo mundo geralmente vai, e eu não gostava de ler. Eu tinha, um bloqueio para a leitura, não tinha interesse, não era uma coisa que me apetecia. Então, o que aconteceu? Ao longo dos anos, quando eu tive
19, 20, 21 anos, nessa fase da minha vida, eu comecei a ter o interesse de ler as escrituras, que até então eu chamava de Bíblia, como todo mundo chama, e eu comecei a perceber umas coisas muito difíceis para mim, porque quando você começa a ler a Bíblia, mesmo no Novo Testamento, da história de Jesus, tem muitas palavras que as pessoas não estão acostumadas. Os fariseus, os saduceus, tem a genealogia de não sei o quê, e a luz veio ao mundo, e que luz é essa? Então, assim, existem algumas coisas que você precisa se aprofundar na leitura, e essa forma de você se aprofundar só vai ser gerada do seu interesse. Então, assim, o que busca o seu coração? O que é que te move a você querer saber sobre as escrituras? Porque se você já tiver uma opinião formada porque alguém disse algo, me desculpa, você está sendo simplesmente uma Maria vai com as outras. Você precisa ler para você ter uma ideia, para você ter a sua própria opinião. Então eu comecei a fazer isso. Eu me interessei muito pela Bíblia, foi o primeiro livro que eu comecei a ler na vida de verdade, que eu li com vontade, tá? Porque eu não gostava de ler nada. Então eu lia forçado, eu lia para passar na prova, eu lia para fazer essas coisas assim, porque eu não gostava. A minha área era arte, eu gostava de desenhar, eu gostava de pintar, eu gostava de música, eu gostava de esporte, não tinha nada a ver com leitura. Então, quando eu comecei a ler a Bíblia, o que me surpreendeu? As poucas coisas que eu conseguia entender, porque tem histórias muito fáceis de você entender, fez eu pegar uma admiração pela pessoa de Cristo, pela pessoa de Jesus. Por quê? Porque ele respondia umas coisas que deixava o pessoal da época dele sem ter o que falar de volta. Tipo assim, ele tirava o chão da galera. A pessoa chegava para ele e falava assim, essa mulher aí foi pega em adultério e a gente sabe que está escrito que tem que apedrejar, ela tem que morrer apedrejada. E aí tá todo mundo lá com a pedra na mão, pronto para arrebentar a cabeça da mulher, e de repente ele tá lá quietinho, escrevendo na areia, e ele fala, e o que ele fala? Olha, se alguém aí não tem pecado, joga a primeira pedra. Pô, cara, da onde que ele tirou essa pérola, entendeu? Tipo, da onde que veio esse conhecimento que fez... O que aconteceu? As pessoas começaram a sair uma de cada vez, foi largando a pedrinha lá, foi indo embora, de forma que não sobrou ninguém, meu. Uma frase que ele falou mexeu com todos aqueles que queriam apedrejar aquela mulher, que pela lei deveria ser apedrejada, ok? Aí a mulher vira para ele e olha, deve ter olhado para ele, ele falou assim, não te condenaram? E ninguém te condenou? Ela falou, não. E ele diz, eu também não te condeno. Aí ele fala, vá e não peques mais. Ou seja, ele, além de dizer que também não a condenava, ou seja, não é estranho? Ele também não podia jogar uma pedra nela. E a gente sabe que talvez se tinha alguém nessa terra que podia jogar uma pedra nela, era ele. É verdade. Tem um mistério aí, né, professor? Alguém? Nessa passagem tem um mistério, porque ela fala ali no decorrer do texto, ela fala assim, esse poço aqui que o nosso pai Jacó nos deixou. Então, aquele povo ali, que é o povo... Como que é o nome mesmo? Como que era o nome dessa moça que negou? Era essa que era a Maria Madalena, que eles dizem? Não sei, não, mas como que é o nome dessa passagem bíblica? Os samaritanos, né? Os samaritanos. Isso. Então, como ela falou, né? O poço que o nosso pai Jacó nos deu, tem muita gente que acredita, por ela ter falado isso, que são uma das 12 tribos que se desviaram do caminho do eterno, e por isso que os judeus não chegavam nem perto da cidade, né? Sim. Interessante, né? Sim. Mas olha, pode continuar, professor. Ótimo que você está falando isso, mas às vezes eu vou ver algum comentário no chat e eu vou fazer questão de responder, porque infelizmente nós estamos vivendo uma época que está ficando difícil você falar das escrituras, porque as pessoas estão mais preocupadas com simbologia e mais preocupadas com como se pronuncia um nome ou qual é o nome certo, do que propriamente com o seu estado de espírito, daquilo que está no seu coração. Como se Deus fosse impossível de saber o que está dentro do coração de uma pessoa. Então, assim, eu acabei de ver um comentário aqui que a pessoa disse assim,
Jesus é o nome de um deus pagão, Janus. Aí eu te pergunto, meu querido, a gente teve que esperar 2021 anos passar, gerações e gerações que já nasceram e já morreram, e coitada dessas pessoas, eu tenho pena, porque nenhuma delas se salvou, porque não sabia o nome de Jesus direito. Eu te pergunto, tem coerência isso, Ale? Não, não tem, até porque uma vez acusaram o próprio Jesus de expulsar demônios pelo nome do demônio. Daí Jesus falou assim, ó, como que Satanás vai querer destruir o seu próprio reino? Então ele vai se subjugar e terá fim em seu reino. Então, eu nunca vi ninguém, toda vez que tu usa o nome para repreender alguém que está ali possesso, o demônio sai mesmo. Sim. Né? Sai mesmo, né? Sim. Então, não faz sentido. Não faz sentido que as autoridade falam. divina, ela não é imposta, ela é conquistada. A Bíblia fala que Deus atrairia as pessoas assim. É muito diferente você atrair as pessoas do que você forçá-las a te seguir. Entende? Quando Jesus pregava, as pessoas que estavam ao redor ouvindo as suas palavras, eles diziam assim, nossa, ele não fala como falam os fariseus, ele fala como quem tem autoridade. A autoridade era reconhecida na boca de Jesus. E as pessoas o seguiam porque reconheciam a autoridade que ele tinha. Ele nunca disse para a pessoa assim, se você não me seguir, você vai para o inferno. Tanto que temos a história do jovem rico, que perguntou para ele, bom mestre, como eu posso fazer para ser salvo? Jesus já manda uma patada logo de cara ali, que ele fala assim, por que você me chama de bom? Bom só tem um, que é Deus. Ou seja, o próprio Jesus nessa carne já não se achava bom. Então, assim, existem várias coisas que estão, que estão nas escrituras, e eu costumo dizer o seguinte, eu vou mostrar para vocês como que a Bíblia deve sim ser valorizada e como ela é sim um livro a ser considerado. Eu vou mostrar para vocês que matematicamente, inclusive, isso é possível. Inclusive, a massa aí do chat, assim, a gente não tá aqui brigando nada, isso aí, porque assim, às vezes a gente cai em umas doutrinas aí que tem no YouTube aí, né? O pessoal fala que Jesus não é o nome do Messias, que não sei o quê. Mas é só pesquisar, a gente vai pesquisando junto, vocês vão ver que isso aí não isso, então assim, eu não tenho problema. A pessoa pode falar Jesus, 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 a pessoa pode falar God para Deus, pode falar Yeshua, pode falar Yahuwah, pode falar Yahweh, o que quiser. Agora, eu pergunto, onde está o teu coração? Teu coração está nesse Deus e nesse Senhor que você está falando, ou ele está onde? Então, ou ele está no ego de você dizer que sabe o nome de Deus. Porque quando você diz algo e você se fia naquilo que você está dizendo, você pode estar também criando uma nova forma de idolatrar alguma coisa, que é o seu próprio conhecimento. Então, quando você põe o conhecimento acima de Deus, é o que o Satanás quis fazer. Ele quis erguer o seu trono acima do trono de Deus. Eu sei mais, eu sou o cara. Então, eu não trabalho dessa forma e não passo essa mensagem. Existe também muita discussão, assim, né, sobre o verdadeiro nome daí do Criador, né? Porque, assim, o nome do Criador, ele não tem vogais, assim, né? Não tem vogais, o nome mesmo dele. Sim. Então, como que tu vai pronunciar uma palavra que não tem vogal? Tu não consegue. Mas era ali por ter um respeito, né? Tanto é que a Bíblia fala que é pecado falar o nome de Deus em vão. Né? Sim. Então, são 4 letras, né? O YHWH, né? Mas como é que tu vai pronunciar isso? Tu não consegue. Não consegue. O nome de Deus, na verdade, ele é impronunciável. Exatamente, essa consoante, tu não consegue mesmo. Exato. Então, os judeus, e conforme foi passando os anos, eles foram colocando algumas vogais. Então, foram colocando ali um A, um E, Yahvé, né? Yahweh, né? Até chegar a Jeová. Eles colocaram várias vogais ali, né? Vou voltar, então, falando sobre a veracidade das escrituras, que para muitas pessoas não é uma palavra que digna de crédito. Então, veja bem, quando eu chamava a Bíblia de Bíblia, é porque eu também tinha aprendido assim.
Ao longo do tempo, eu descobri que a Bíblia não é um livro que se chamava Bíblia na Bíblia. Ele era um livro que, na verdade, é um livro formado por vários livros. O termo Bíblia veio da palavra Biblion, que é uma coleção de livros. Então, quando você lê a Bíblia, você descobre que as pessoas da Bíblia chamavam os escritos de escrituras. Então, você tem os nomes lá até do hebraico, a Torá, o Tanar. A Torá seria o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, dos quais se dá a autoria para Moisés. Depois você tem o Tanar, que seria o livro dos judeus, que tem os livros de Moisés, os profetas, os salmos. Então, quando você começa a ver essas coisas dessa forma, você descobre que existem escrituras. O homem é que selou as escrituras num conjunto de livros e deu o nome de Bíblia. Agora, isso está certo? Não está certo, porque, na verdade, a Bíblia que nós temos hoje, se você parar para analisar, já existe uma discrepância, porque a Bíblia do evangélico, ela tem 66 livros, a Bíblia do católico tem 73, tem 7 livros a mais. Por que o católico considera 7 livros inspirados por Deus, dos quais o evangélico não considera? Por que Lutero tomou essa atitude de tirar mais livros do cânon das escrituras? Quem é que tem essa autoridade para dizer o livro tal fica e o livro tal sai? Então, quando você entende que a Bíblia não é o que as pessoas dizem que ela é, você começa a pensar o seguinte: bom, como então eu posso entender a Bíblia? A Bíblia é um conjunto de livros que formam as escrituras chamadas sagradas. Por quê? Porque quando você une esses livros, eles te dão uma ideia do que é a nossa história, da criação, de como que tudo veio à existência. E aí, como que eu posso, então, mostrar que este livro tem sentido, esses vários livros que estão ali compostos têm sentido, e como que eu posso fazer para mostrar que até outros livros que foram tirados das escrituras também têm tanta relevância quanto aqueles que ainda continuam, como o livro de Enoque, e como o livro de Jazar, e como outros livros que aparecem. Então, para isso, eu criei um estudo meu, particular, que eu fazia por minha conta, porque eu queria aprender. Nunca fiz com a pretensão de achar que isso pudesse vir a público ou pudesse se tornar alguma coisa para qualquer outra pessoa que não fosse para mim mesmo. E eu gostava, eu sempre gostei. Eu sou professor, dou aula de inglês, eu sempre fui sistemático com as questões de cursos, dos cursos que eu dou. Então eu criei uma metodologia para dar aula. E essa metodologia eu acabei aplicando para os meus estudos bíblicos, que é um estudo bem sistemático, bem da linhagem genealógica, das informações matemáticas que a Bíblia me dá. E aonde que eu cheguei? Vou mostrar um pouquinho dessa timeline hoje, um pouco mais, que eu já mostrei aqui no outro dia. Essa vez eu vou mostrar novas informações que eu coloquei, e vocês vão ver como que é perfeita. Ela não se contradiz. Em nenhum momento existe uma contradição na ordem genealógica ou na ordem dos fatos e eventos que aparecem, e eu consegui remontar essa história tendo números de anos e tudo mais, partindo da vida de Adão, que a Bíblia nos diz, ou que as escrituras nos dizem, que quando ele tinha 130 anos de idade, ele teve o terceiro filho dele, que foi dado no lugar de Abel, que havia sido morto por Caim, que é Sete. Então eu vou fazer, eu vou compartilhar aqui, por gentileza, a tela da timeline. Ó, eu estou passeando aqui na timeline já, ó. Aqui, ó, é o ano de 4000, ó. Quando nasce o Messias aqui, tá vendo? Quando nasce o Messias, aqui, ó. Então eu tenho do ponto aqui onde nasce o Messias, eu tenho 4000 antes dele, que é o que dizem. Então isso aqui não é uma informação bíblica ainda, porque eu ainda não consegui chegar até Jesus na timeline, porque tem informações que estavam faltando. Eu encontrei essas informações em outros livros, por isso que eu falo da importância de prestar atenção no que a Bíblia diz para que se chegue nisso. Então aqui, ó, você tem, olha aqui, ó, aqui é o nascimento de Jesus, então seria o ano primeiro do nascimento de Jesus. Aqui, quando ele começa o ministério dele aos 30 anos, aqui quando ele é crucificado e ressuscita aos 33. Então aqui você tem os apóstolos, né? Você tinha aqui
eles antes e depois de Cristo, nós temos o período dividido, só para vocês terem uma ideia do quanto tenho. E tenho até o ano de 2022, que é o ano que nós vivemos. Só que eu vou voltar lá no zero. Então eu vou voltar para trás aqui, ó, e vou lá, ó 3.700, tá diminuindo, ó. Vou chegar no zero, quando nasce Adão. Por quê? Porque a Bíblia me diz que quando Adão tinha 130 anos, ó, nasce Adão aqui, então eu coloquei Adão aqui, quando ele tinha 130 anos, nasceu Sete. Então essa é a primeira informação matemática que eu tenho. Então o que eu tenho que fazer? Eu crio uma timeline onde no ano 130 do nascimento de Adão, nasce Sete. Aí a Bíblia me diz que quando Sete tinha 105 anos, nasceu Eno. Agora, se você somar os 105 anos de Sete, mais os 130 anos de Adão, dá os 235 anos dele. E automaticamente os 235 anos da existência de Adão. Porque eu não sei, então, quantos anos se passaram antes da existência dele. Eu só tenho na Bíblia as informações sobre depois de Adão. Com isso, eu vou seguindo. E a Bíblia me dá mais um número. A Bíblia fala que Enos, quando tinha 90 anos, ele gerou Cainã. Então agora eu tenho Adão somado mais esses 90, 325 anos, Sete com 195 e Enos com 90. Entenderam como que a timeline foi criada? Em cima desses dados. E aí foi, ó. Com isso, aonde eu chego? Com isso eu chego na linhagem de Noé. Então eu vou caminhar aqui, ó. Matusalém era o avô de Noé. Matusalém gera Lameque. Então, olha só, quando eu chego no nascimento de Matusalém e o primeiro filho que ele tem, que é Lameque, olha quantos anos Adão já tem. 874. Isso tem que bater com a data lá em cima, ó, 874. Então, Adão continua sendo a primeira parte aqui da timeline, até que ele vai morrer aos 930 anos. Então, fica vendo, ó, Adão vai morrer aqui, ó. Olha quando Adão morre, aos 930 anos, como a Bíblia diz, como o livro de Gênesis diz. Sete já está com 800 anos. Lembra? Adão tinha 130 anos quando Sete nasceu, 930 menos 130, a idade de Sete, 800 anos. Então, matematicamente, isso aqui tudo bate. Lameque, quando nasce, ele vai ser quem? Ele vai ser o pai de Noé. O que acontece com isso? Eu descubro que Noé nasceu no ano 1056. Ó, Noé nasceu no ano 1056. Quando vem o dilúvio? 600 anos depois do nascimento de Noé. Então, no ano de 1656, tem que ter ocorrido o dilúvio. Vamos ver se bate? Nós vamos lá no dilúvio, no ano de 1656, e vamos ver se o dilúvio aconteceu na data certa. Lembrando que sábado que vem, o professor Gimenez também estará no canal Verdade Absoluta do nosso querido amigo. Vai ser dia 15/1, né? No próximo sábado. Sim, aí. Então, verdade. A gente vai lá assistir. Beleza, pessoal? Obrigado pela presença aí do Verdade Absoluta. E vamos marcar uma live, hein? Aí sim, tamo junto. Pode continuar, professor. Então, olha só. No ano de 1656, batido em cima da risca, veio o dilúvio. Por que eu digo que as escrituras até então elas merecem crédito? Porque Matusalém, as escrituras nos diz que ele morreu aos 969 anos. Ou seja, ele morreu no ano que veio o dilúvio. Olha aqui, ó, ele morre exatamente no ano 600 da vida de Noé, que é o ano que veio o dilúvio. Então, essas informações estão no livro de Gênesis. E matematicamente se encaixam. Então, quando eu estava estudando a Bíblia, eu pensei, se a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, não pode ter discordância naquilo que está escrito. Tem que haver um sentido. Os números têm que bater. E, de fato, eles batem. Então, eu estou mostrando aqui que a Bíblia, ela é digna de ser apreciada, ela é digna de ser lida, ela é digna de ser considerada, no mínimo, por causa da sua matemática, que é perfeita. Agora, olha só aonde que eu vou chegar aqui. Quando Noé, então, passa pelo dilúvio, eu tenho uma série de informações agora que as pessoas morreram e começa uma nova geração de seres humanos, partindo da semente de Noé. Noé tem, então, o filho dele, Sem, Cão e Jafé.
por que eu digo que agora vai começar a entrar uma coisa que vai reunir outros livros que passam a se tornar inspirados? Por quê? Porque as informações que não estão no cânon das Escrituras começam a aparecer nos livros apócrifos, como o livro de Enoque e como o livro de Jazar. E no livro de Jazar, eu tenho a genealogia de Jafé, Cão e Sem, na ordem correta, falando sobre quem era de fato o primogênito de Noé, ok? E falando das linhagens de que cada um nasceu. Então, tem coisas que tem no livro de Jazar, que é o livro de Jasher, ou o livro do Justo, que não apresenta-se nas escrituras, no cânon do livro de Gênesis. Agora, por que deve ser considerado? Porque encaixa como uma luva. Então, olha só, aqui eu tenho a linhagem de Sem, né, que, por acaso, ele está exatamente com 100 anos de idade quando eu começo a mostrar aqui a linhagem dele. E aí vem Elão, que na verdade é a Pérsia, Assur, que é a Assíria, Arfaxade, que é da onde vem a linhagem do nosso Messias, que é a Caldeia, a Mesopotâmia, a Babilônia, Iraque, Síria e Turquia. Tudo isso foram estudos feitos depois, dentro daquilo que o livro de Jazar me mostra, e depois, posteriormente, unindo a Wikipédia mesmo. As próprias informações da Wikipédia corroboram com o que está escrito aqui, se você pegar dessa forma. E aí, você tem Lud, você tem Arã, e você tem os filhos de Cão, que é Cuxi. O que era Cuxi? Era a Etiópia. E o que é o mais legal? Você começa a ter um relato extremamente mais rico sobre a vida de Nimrod, que foi filho de Cuxi. Então, olha o que acontece. Coisas que estavam faltando no cânon das Escrituras, informações extremamente importantíssimas que mostram o desenrolar da história bíblica, são somadas ao cânon da Escritura, ao livro de Gênesis, nos trazendo mais informações sem perder a matemática da Bíblia. Ou seja, como que pode esses livros que têm essas informações casarem como uma luva, como se fosse um casamento de um homem e uma mulher perfeito, perfeito, e se casam e a gente consegue com números ir aproximando de coisas ainda maiores. Então, como é uma coisa muito extensa, e eu estou ainda, você pode ver que ela está em construção, são 20 anos de trabalho aqui, tá, Lê? 20 anos construindo essa timeline, ok? Eu vou mostrar para vocês agora quando chega Abraão. Dá uma olhada nisso. Essas informações sobre Abraão, ó, nasce Terá, que é o pai de Abraão, e chegamos aqui nos anos de 70 da idade de Terá, nasce Abraão. Eu tenho informações no livro de Jazar sobre Abraão com 3 anos de idade. Eu tenho no livro de Jazar que quando Abraão tinha 10 anos de idade, o irmão dele, Arã, que é esse irmão aqui, tá? Ele coloca no mundo a esposa de Abraão. Exatamente quando Abraão tinha 10 anos, nasce Sarai. Ou seja, como que isso poderia ser possível se os livros estão separados e não estão mais juntos? Como que essa matemática poderia bater? Isso faz com que aconteça o quê? Que aquilo que a Bíblia diz, que quando Abraão tinha 100 anos de idade, a Sara tinha 90. E essa informação eu tenho no cânon das Escrituras de Gênesis. E, então, o que acontece? Eu tenho a prova de que Arã, o irmão de Abraão, gerou a Sarai quando ele tinha 10 anos de idade. Pronto, matou a matemática que encaixou de uma forma espetacular. E, mais uma vez, a Bíblia é um livro matematicamente perfeito. Entendeu como que essa funciona? Organizando cronologicamente, né, as datas, isso é muito legal. Tudo. E para quem está espantado aí, quem que gerou com 10 anos a Sara? O irmão... lembra que a Bíblia, no livro de Gênesis, conta que Sara era meia... Como é que era? Era meia irmã de Abraão, que no Gênesis ele até mente, falando que ela não era a esposa dele, que ela era irmã. Desculpa, que ela era irmã, alguma coisa assim. Por quê? Porque existia um parentesco entre a mulher de Abraão e ele. Eles eram enteados. Como é que fala? A Sara era filha do irmão dele. Entendi.
Entendeu? Então ela foi gerada. O pai dela tinha 10 anos quando ela nasceu, né? Não, não. Abraão, que seria o marido dela, tinha 10 anos quando seu irmão, que era o mais velho, Arã, teve ela aos 42 anos. Entendi. Arã tinha 42 anos, que era o pai dela. Gerou Entendi. quem? Gerou a Sarai. E a Porque Sarai eu pensei. nasceu quando Abraão tinha 10 anos de idade. Pois é. Eu me enganei, mas assim, antigamente, tá? Até hoje em dia, né? Os judeus fazem uma festa porque os homens, quando completam 12 anos, eles já são considerados adultos, é o bar mitzvah. Já Sim, são considerados adultos com 12 sim, anos. Né? sim, Tem um exemplo na minha própria família. A minha avó, com 14 anos, ela já era mãe, né? sim, Teve 7 filhos. Então, sim. antigamente, a tradição era. Eu não acho correto, não acho correto, né? Tão cedo assim, mas era assim a tradição, né? Então, Sim. era bem Sim, deixa diferente dos dias de hoje. eu vou falar bem detalhado essa parte para não ficar nenhuma confusão, porque eu já vi um comentário ali que não tem nada a ver. Abraão, quando ele vai para o Egito, ele diz que a mulher dele não é sua mulher, porque ela era muito bonita, e as pessoas iam querer. Ele pensou o quê? Vão me matar para ficar com ela. Entendeu? Então o que ele diz? Ele diz que é a irmã dele, lá no irmã dele, eu não lembro agora se é irmã ou prima, mas ele fala que ela tem um parentesco com ele. Eu preciso ver lá, porque agora minha memória não está 100%, mas é só olhar lá no livro de Gênesis que você vai entender o que eu estou falando. Aí, o que acontece aqui? O pai de Abrão era Terá. Terá teve 3 filhos. Então ele teve Naor e Arã. Arã é o primeiro. Arã é o filho primogênito de Terá. Terá teve Arã com 38 anos. Então, como que eu sei que Arã tinha 42 anos aqui? Porque Terá, o pai de Abrão, teve Arã com 38 anos. E Arã, ele tem a Sarai com 42. E aí Abraão tinha nascido com a idade de 70 do pai dele. Então, agora ele está com 10. Tudo isso bate com o que está escrito no livro de Gênesis, porque no final, quando nasce Isaac, Abraão está com 100 anos e Sarai está com 90. Ou seja, olha os 10 anos a mais que Abraão tinha aqui dela, ó. São os 10 anos, entendeu? Então, casou matematicamente. Então, não houve um incesto. Abraão e Sarai, eles eram tipo tio e sobrinha, não era filho, não eram irmãos por parte de pai, ou por parte, Sim. entendeu? Então o que acontece? Olha, o Efrata criacionista colocou o versículo que fala que Abraão, dizendo que ela era sua irmã, tá vendo? E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Porque os caras, o Abraão estava com medo de que se eles pensassem, é a mulher dele, então vamos matar ele para ficar com ela, entendeu? E se ele dissesse que era minha irmã, eles não iam achar que ela fosse casada, ele não corria risco de morrer. Então, tudo isso também está descrito nas escrituras. Então, aqui, o que nós temos? Nós temos um grau de parentesco, ok? Existe um grau de parentesco. O que nós temos que entender é o seguinte, a matemática bate perfeitamente com aquilo que a Bíblia diz no livro de Gênesis e soma com o que está nos outros livros, que no caso aqui, até o momento, eu só introduzi partes do livro de Jaazar, que é o livro de Jasher, e o livro de Enoque. Então, essas partes que eu adicionei à minha timeline vêm desses livros que são considerados apócrifos hoje, mas antigamente não eram. Eles faziam parte das escrituras. Assim como os livros foram tirados por Lutero e por outras pessoas ao longo da história, até o livro do Pastor de Hermes foi tirado também do conjunto de livros da Bíblia, esses também foram. Então, o que eu estou trazendo aqui para as pessoas? Olha, você não acha que vocês deveriam considerar as coisas e começar a ler e analisar por si só? Parem de ficar, falam. Vão lá buscar vocês Exatamente. mesmos. Agora, o que eu quero só... Eu vou fechar só esse quadro da timeline para mostrar uma coisa que vai deixar vocês perplexos. Por quê?
Porque a matemática bíblica aplicada, ela bate com a história do livro de Jazar, do livro de Enoque e do livro das Escrituras que nós conhecemos hoje como a Bíblia Sagrada, dos cristãos e evangélicos e católicos, ok? Olha só isso aqui. No livro de Jazar, quando a gente começa a estudar a história de Abraão, nos é relatado que Abraão serviu na casa de Noé e na casa de Sem por 39 anos. Abraão, ele teve que sair da terra dele porque queriam matá-lo. O pai de Abraão trabalhava para Nimrod. Olha que coisa incrível. E toda a timeline bate, porque todos estavam vivos. Matematicamente, todos estavam vivos. Então, dá uma olhada. Quando Abraão ele para de servir na casa de Noé, ele está com... Aqui, ó. Ele tinha 10 anos, então ele sai, ele trabalha 39 anos. Com 10 anos de idade, ele vai morar com Noé e com a linhagem de Sem. Então, quando ele vai para lá, ele está com 49 anos quando ele volta. Ele passou 39 anos fazendo isso. Isso está no livro de Jazar, ok? Olha só quem está vivo. Quem está vivo? Ó, é o ano que morre Naor, que era o pai do pai dele, ou seja, o avô de Abraão morre no ano que ele volta. Olha só quem está vivo lá em cima. Fica olhando. Vai aparecer lá em cima na timeline. Ó. Fica olhando. Ó, presta atenção. Vejam o que aconteceu. Se fosse mentira o que o livro de Jazar nos conta, Noé teria que estar morto. Você está percebendo aqui? Ale? Pois é, exato. Ó, se fosse mentira o que está no livro de Jazar, não corroborasse com o que está nas escrituras, Noé tinha que estar morto, porque ele saiu da casa de Noé aos 39 anos. E também de Sem. Olha quem está vivo, os dois. Noé e Sem estão vivos. Noé estava com 941 ou 42 anos de idade, e ele vai morrer aos 950. Então ele ainda tinha um pouco de vida. Abraão sai da casa de Noé perto da morte de Noé. E Sem continua vivo. Olha quando que Sem vai morrer. Sem vai morrer aos 600 anos de idade. E olha onde que vai estar a história. Vai estar aparecendo Éber, vai estar aparecendo Ismael, que é o primeiro filho de Abraão, com a concubina de Sara. Vai estar... Isaac vai estar com 110 anos. Ou seja, o próprio Isaac pode ter tido contato com seu tataravô lá, Sem. Isso é incrível. Isso é incrível. Ou seja, é uma matemática perfeita. Toda a história bíblica, quando você junta os outros livros que eles dizem ser considerados apócrifos, elas simplesmente nos mostram que existiu, que tudo que está escrito ali faz sentido e bate. Como pode? Como pode ser tão perfeita essa matemática? É para isso que a timeline está servindo, para ajudar pessoas a acreditarem que a Bíblia não é um livro do Mágico de Oz, do Pirlim Pim Pim Salabim. A Bíblia é um livro extremamente matemático, científico, que prova que existe um Criador, existe um Espírito Santo, o qual ele se comunica com os homens, ele inspira os homens, e ele sim, dele saiu todas as coisas, e para ele tornará todas as coisas. A Bíblia diz que no final dos tempos, Deus será tudo em todos. Ou seja, ele é o princípio, ele é o fim, mas ele também não tem princípio e também não tem fim. Como que pode isso? Ele é o que é. É por isso que ele diz, eu sou o que sou. Então, nós é que damos para Deus o valor que nós queremos dar. Por isso que tem muita gente se confundindo com simbologias, por isso que tem muita gente se sentindo melhor que os outros, por isso que tem muita gente se achando a bala mais gostosa do pacote, por isso que tem muita gente se pensando que tem a revelação das revelações, quando na verdade nós somos todos farinhas do mesmo saco. A gente precisa um do outro. Eu preciso do teu conhecimento, Ale, você precisa do meu, eu preciso do conhecimento do Enio, o Enio precisa do meu, eu preciso do conhecimento do Pablo, o Pablo precisa do meu, e você precisa do Pablo. E nós precisamos ver se isso bate com uma matemática bíblica, porque Deus não é Deus de confusão. Essa é a grande sacada. Quando tem confusão, Verdade, Deus professor. não está ali naquele lugar.
Exatamente, né? O professor sempre trazendo um conteúdo muito legal aí, professor. É de suma importância aí, né? A gente saber a história, né? De quem a gente acredita, do que Sim, a gente acredita, né? É muito exato. bacana. E ressaltando que o professor tem um trabalho aí de 20 anos, né? Organizando esses nomes, essas datas, essas idades. Então é muito importante, né? Sim. Eu quero deixar bem claro que eu nunca tive a pretensão de achar que esse estudo pudesse sair do meu computador para algum lugar. Eu nunca tive a pretensão de achar que esse estudo faria algum sentido. Eu só queria que fizesse sentido para mim, era uma busca pessoal. Então, eu costumo dizer para as pessoas, eu tenho muitas pessoas que apoiam o meu trabalho, que entendem a minha mensagem, eu nunca me coloco acima de nada nem de ninguém, mesmo porque eu nem posso fazer isso. Então, e tenho também pessoas que me odeiam, me chamam de tudo que você pode imaginar. Né? Recentemente, eu sou comparado até com o Bigodinho, entendeu? Porque eu leio, eu estudo, eu dou meu parecer. E eu não sou obrigado a andar como todo mundo anda, ou falar como todo mundo fala, e também ninguém é obrigado a acompanhar o meu canal ou gostar do que eu falo. Pode discordar. Eu não tenho problema. Isso é normal, professor. Ainda mais nós, terraplanistas, aí a gente recebe cada adjetivo que dá raiva, mas a gente tem que estar sempre... eu acho que a parte mais difícil, cara, de ser cristão tipo assim, né? Tem que orar pelos nossos adversários, né? Porque a gente é homem, a gente é pecador, a gente é falho, né? Eu procuro orar sempre, né? Mas eu, assim, eu sempre falo, pessoalmente, se alguém me der um tapa, eu não estou preparado ainda para ver ao outro lado, né? Sei. Mas numa discussão, né, aqui na internet, eu já estou bem mais tranquilo, cara. Inclusive, eu visito canais aí que falam mal de mim, eu abençoo eles ali com o like, né? Porque, inclusive, a gente tem que orar pelos nossos inimigos, né? Assim que Jesus quer, né? Mas faz parte, Sim. professor. Bem, Professor, muito obrigado. Beijo no seu coração, né? Que o Criador abençoe o senhor aí, em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua participação e vamos deixar aí futuramente, né, para o senhor retornar aí para uma live. Beleza, professor? Amém. Tá com o senhor aí a palavra. Bom, eu só vou me despedir então de vocês. Vocês são uma benção. Alê, você é uma benção. Muito obrigado por ter me recebido mais uma vez. Eu espero que seu canal cresça cada vez mais, que você possa fazer mais esse trabalho que você já tem feito. Muito antes de mim, eu sou pequenina aqui, eu sou um aluninho que está chegando, estou aprendendo muito com vocês. Eu quero deixar um beijo no coração de todos vocês que participaram e respondendo uma mensagem que eu vi aqui para não ficar por isso mesmo. O Treves168 me perguntou se eu era trinitariano. Não sou trinitariano. Eu acredito que existe um Deus, um Senhor, um mestre. É a minha forma de entender, mas também não tenho problema com quem é. É aquela história. Cada um tem o direito de fazer a sua própria interpretação daquilo que lê. Eu, particularmente, lendo, eu já acreditei muito, mas hoje não. Eu acredito num único Deus soberano, Senhor de todos, sobre todos, até o próprio Senhor Jesus diz que tudo será entregue, né, ao Pai. Então, não entro nesses pormenores. No meu canal eu nem fico fazendo mais live a respeito desses temas, porque eu acho que as pessoas têm o direito e têm que ser respeitadas naquilo que elas acreditam na sua fé. Então, isso não muda que nós temos que ser irmãos, que nós temos que nos armar uns aos outros. Isso não quebra o ensinamento de Cristo, que é amar Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Então, se eu amo você como me amo e amo todos os meus irmãos como a mim, primeira coisa é respeitar. Então, eu respeito todos vocês e agradeço muito por vocês terem acompanhado. Eu sei que é difícil, às vezes, ficar ouvindo, e eu agradeço. Alê, um beijão aí no seu coração. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Tamo junto, professor. Até a próxima. Valeu, professor. Eu vou encerrar a live aqui e já vamos lá para assistir a live. Tchau, tchau para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Grande professor Eduardo Gimenez, muito querido, né? Professor simpático aí, né? Legal aí que Deus está levantando homens aí para ajudar a gente nessa caminhada. Porque falar de terra plana, falar do Criador não é fácil, mas a gente fala, a gente vai continuar, mesmo sendo ameaçado, xingado, humilhado. Pode ter certeza que a gente, né, conforme está na Bíblia, os humilhados serão exaltados, né? Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam.
não deixe de se inscrever no canal e compartilhe o nosso conteúdo se você gostar.